A Taesa é uma máquina de dividendos ou é uma armadilha de dívidas? Enquanto minha planilha mostra um yield de 8%, o mercado acendeu o sinal vermelho por causa da alavancagem de 4 vezes o EBITDA. E hoje eu vou lhe mostrar se o preço telo da Taesa ainda é seguro ou se a queridinha da bolsa perdeu o brilho. Então, permaneça comigo. A base da nossa discussão está em duas reportagens e em um relatório. Essa reportagem da Money Times ela é assinada por Renan Dantas e é do dia 23 de março de 2026 e que traz na sua manchete sinal vermelho para a Taesa. A ação pode cair 15%, segundo a Genial, que acaba por recomendar a venda. Quem replicou a notícia foi o Seu Dinheiro, nessa reportagem, que é assinada pelo próprio Seu Dinheiro, também do dia 23 de março, basicamente surgiu do mesmo relatório da Genial. Então, Taesa pode cair 15%, segundo esta corretora, eles não falam aqui, mas é a Genial, que recomenda a venda para as ações. E a Genial, ela acaba por dar um brief da sua análise, que ela traz nesse documento que tem o formato de um relatório, mas na verdade é como se fosse um resumo do relatório. E nós vamos juntar todas essas peças, inclusive a análise feita aqui pelo canal, de modo a verificar se a Taesa ela é ou não é um porto seguro. E nós vamos oscilar aqui entre uma análise profunda da projeção IFRS e a realidade regulatória. Vamos entender o contexto das manchetes, né? Em março de 2026, o mercado acendeu um sinal de alerta para a queridinha dos dividendos. É assim que ela sempre foi tratada na nossa Bolsa de Valores. Uma sequência de recomendações de venda por grandes casas, isso já vem acontecendo, já faz alguns meses, porque se tem aqui o fim da percepção de estabilidade inabalável da companhia. E há muitos questionamentos sobre a sustentabilidade do payout que a companhia possui. Segundo a análise da Genial, a Taesa hoje ela está no preço, ou seja, como se ela estivesse tocando um teto de preço. E eles acabam, por conta disso, colocando uma recomendação de venda para a companhia. A Unity, eles colocam como preço-alvo R$ 36, como aí a gente tem que entender assim que a Unity ela é composta de uma ação ordinária e duas preferenciais, são 3 ações. Daria para a gente dividir por 3 e dizer aí que o preço-alvo deles para uma ação ordinária aproximadamente estaria na faixa dos R$ 12. Isso indica um potencial de queda da ação, por isso que eles estão fazendo essa recomendação de venda. E é interessante porque quando eles olham o contexto como um todo, eles acabam verificando essa falta de gatilhos, porque o mercado acabou já precificando os bons resultados do quarto trimestre de 2025 e foram mesmo, e não há novos projetos que venham a justificar a alta, pelo menos naquilo que eles avaliam com frequência, que é o curto prazo, por isso que eles modificam bastante as carteiras dele ao longo dos trimestres. E diante do cenário que se apresenta, surge o sinal de alerta, porque eles veem esse risco de queda na casa dos 15%. O que está motivando lá por trás? Uma alavancagem de 4,1 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. É a maior entre os pares do setor de transmissão. E aí eles olham para aquilo que tem no futuro, em termos de projeto da companhia, que eles chamam de pipeline. É um pipeline de crescimento que não anima os analistas, com concessões de curto prazo vencendo, a partir principalmente do ano de 2030. A Money Times ela ressalta o peso da dívida. Então, olhando aqui do ponto de vista de um crescimento agressivo da dívida, a dívida subiu 50% em apenas um ano, atingindo quase 10 bilhões. Ou seja, se nós olharmos para o todo, né, é como se o valor que subiu no todo que tem hoje representaria 1/3, que é basicamente a subida de 50% em relação ao último ano. E as debêntures? A companhia emitiu aqui os 600 milhões para financiar tanto obras quanto remuneração aos acionistas. O que é uma notícia que, na verdade, não deixa o acionista confortável. E por trás disso tem um custo financeiro, porque a despesa com juros subiu 15% ao ano, refletindo o CDI e o IPCA elevado, tanto a taxa de juros da nossa economia quanto a inflação.
E assim eles acabam olhando um horizonte de risco, que se traduz, como eu já disse, pela alavancagem, 4 vezes o EBITDA. É um limite, está no limite, né, do conforto setorial. Acima disso, talvez até se olhe com mais pessimismo. Também tem esse segundo pilar aqui, que são as concessões, cujos prazos médios estão encurtando. Isso reduz o valor de longo prazo, ou seja, não tem como valorizar a companhia, justamente por conta dessa falta de evolução. E os juros? Se a nossa Selic, ao que tudo indica, seguir em alta, ela acaba pressionando diretamente a margem líquida. Isso porque vai ter uma redução, principalmente via o resultado financeiro. E é interessante trazer para a discussão a planilha aqui do canal, onde nós temos a projeção para a Taesa. Na realidade, quando eu apresento a visão, diferentemente do mercado, as projeções elas ficam no padrão IFRS, que reflete o resultado contábil e que busca o valor patrimonial da companhia. Então, é um outro tipo de visão. E olhando para a planilha, se projeta um retorno um pouco mais robusto para o acionista, que foca em renda passiva e dividendos constantes. A planilha do canal tem essa característica que quando nós olhamos para a projeção de 2025, que a gente traz esses 5 bilhões de receita com base no juro real da economia, nós estamos considerando a Selic em 12,25% no final do ano, inclusive até pode ser que seja mais, com uma inflação de 4%. Isso aí está sendo ajustado, a gente vai olhando o Boletim Focus, mas eu resolvi deixar fixado aí porque me pareceu melhor. Com o resultado que teve no ano passado, em termos de lucro líquido, foi possível estabelecer aqui a possibilidade de um lucro líquido na ordem de 1,7 bilhão. Se você for ver, mais ou menos se repetiria 2024 e até tem uma sintonia com o crescimento. Só que, claro, quando a gente olha para o crescimento médio composto aqui, ó, veja que ele é negativo. Isso porque em 2021, aqui a gente precisa entender o que aconteceu nessa época, né? Porque isso aqui estava ali no período pandêmico, onde a nossa inflação, justamente, o que aconteceu naquela época? Teve o fica em casa para evitar, enfim, assim, que as pessoas ficassem desassistidas. O governo da época, ele criou o auxílio emergencial e o auxílio Brasil. Então ele teve que estender esses valores às pessoas, para que as pessoas que estavam em casa não podiam trabalhar, os comércios que não abriam, então sustentava de um lado as empresas e do outro lado dava esse aporte para as pessoas. Com isso a inflação foi a 40%, pouca gente percebeu e a gente tem que entender que os reajustes que são feitos dentro das composições tarifárias, que reflete na receita anual permitida, a correção é com base na inflação. Por isso que a gente vê essa diferença. Não é um fato excepcional, né, que não volta a se repetir com facilidade. Então, por isso que daqui a gente vê o lucro líquido cair dos 2,2 bilhões para 1,5 e com isso a gente verifica esse crescimento médio composto negativo. Mas, se nós formos olhar na forma correta, quando as coisas se estabilizaram, e nós formos olhar a partir de 22 ou até 23, para 2025 a gente vê que a gente teria um crescimento médio composto do lucro líquido positivo e não negativo. Então essa é a explicação. Com relação ao que foi pago em termos de proventos, veja, em 2024 a R$ 1,17. Aqui eu estou considerando a ação ordinária. R$ 1,07 o ano passado, um bom resultado, e veja aqui, ó, uma projeção de R$ 1,15, R$ 1,16, o que é condizente com com o que se apresentou no passado. A média de proventos pagos nos últimos 5 anos, R$ 1,26. Por conseguinte, e aí outra, estamos considerando um payout aqui, IFRS, de 70%, que está abaixo, inclusive, da média dos últimos 5 anos. Então, sem contextualizar, poderia ser uma perspectiva positiva. E aqui eu trago as projeções do canal. O que eu fiz? Eu trouxe de lá da planilha e apresentei aqui para você parar o vídeo e dar um print. Se eu olhar para os preços justos, de acordo com o Graham, que leva em conta o cálculo patrimonial, está ali embaixo ali a fórmula,
buscando aqui os múltiplos históricos de segurança, veja que eles estão nesse patamar aqui, ó, o múltiplos históricos é essa constante 22,5 aqui. Mas enfim, o preço justo, segundo o Graham, ficaria em R$ 16,56. Comparado à cotação, quando eu estava fazendo o vídeo, R$ 13,97, então a gente entende que tem uma margem de segurança bem atrativa, sob a ótica do IFRS. Enquanto que por Bazin, que leva em consideração o que eu tinha mostrado ali, os últimos 5 anos dos proventos, eu na verdade não faço isso, eu pego sempre o pior do último ano com a projeção, então estou trabalhando na faixa dos R$ 19,33. Para o yield de 8,30%. Então, o método Bazin ele é focado exclusivamente nos dividendos. Então a gente olha para os dois, parte patrimonial, parte dividendos. A gente busca essa renda aqui de 6% acima ou superior, né, conforme o que se recebe em proventos pelo que se paga pela ação. Nesse caso, o teto ficaria nesses R$ 19,33. Vamos confrontar os dois, porque daí a gente vê duas perspectivas. Se olhar para o IFRS, que é a minha planilha, registra a receita de construção e correção monetária, é o lucro patrimonial que nem sempre vira dinheiro no caixa imediatamente. Isso porque a gente está olhando do ponto de vista contábil. Já o regulatório, sim, ele tem mais foco no caixa. Enquanto um é longo prazo, o outro é curto prazo, para você mais ou menos entender. Nesse caso aqui, o foco na RAP e fluxo de caixa real. É o lucro que a ANEEL considera que a empresa usa para pagar os boletos e dividendos. E tem o apelo mais realista. Por isso que a gente vê essa diferença aqui, né, no lucro IFRS, o lucro papel 1,7, para o lucro que está sendo estimado pela Genial. Né? Então, gera essa diferença de caixa que é justamente essa marcação em cinza. A grande divergência está na percepção de valor. Né? O mercado ignora o lucro, IFRS, ele não olha lá na frente, e foca na capacidade de pagamento real da empresa, que é aquilo que tem no caixa. Uma ameaça real é, por exemplo, a Selic a 12,25, porque parte da dívida está atrelada à Selic. A outra é a inflação mais um percentual, e a projeção de Selic elevada corrói a margem líquida da Taesa, já que a maior parte da dívida está indexada ou ao CDI, como eu disse, ou ao IPCA. Comparando com outras empresas, né, a Taesa 4,1, ISA 3, veja a diferença abaixo, né, e a Lupar 2,5 vezes. E é interessante porque se a gente compara, por exemplo, Taesa e a ISA Energia, a antiga ISA CETEP, a gente enxerga isso aqui, ó, alavancagem, né, maior, 4,1 para 3, um payout praticado agressivo na ordem de 100%, em cima do regulatório, enquanto que a ISA é 75%, o prazo de concessão está menor e o prazo da ISA está maior, os dividendos estão no patamar máximo e o investimento, eles aplicam o máximo do lucro para pagamento de dividendos, enquanto a ISA ela pega um percentual e foca em investimentos e novos leilões. E a gente precisa considerar que, assim como aconteceu em 2024, a possibilidade de uma redução de payout da Taesa se nada for feito. Imagina um payout aqui de 75 faz com que o dividendo por ação caia para 81 centavos. Com isso, o preço teto vai ficar na casa dos R$ 13,50. Ou seja, são indicadores de que talvez o preço da companhia atualmente não esteja se oferecendo. Mas tem pontos de resistência. Por exemplo, aqui na eficiência, né, a margem EBITDA está acima de 80%, o que mostra uma excelência operacional. Na execução, tem as obras ainda de Ananaí e Tangará, que estão em fase final, aqui na faixa de mais de 90% de conclusão. E também é interessante que à medida que esses projetos vão sendo entregues, vai reduzindo os custos administrativos, custos operacionais, custos até de pessoal, se for o caso. Teve uma queda aqui de 25% das despesas controláveis no quarto trimestre de 2025. Mas a verdade é que a Taesa já não é um porto tão seguro quanto parecia, mas ainda há valor para quem entende os riscos do caixa. A ideia é ficar de olho na saúde financeira e não apenas num yield ilusório. Na minha conclusão, a Taesa não está se oferecendo, por isso que eu não tenho feito aportes. Eu tenho, na verdade, uma ordem no VAC, mas ela está lá nos R$12 baixo, e o que eu posso ir ajustando ele para R$11 alto, por exemplo, e talvez ali ver uma oportunidade de aumentar
mas muito pouquinho a minha participação. E comprando assim à medida que o preço da ação for se ajustando conforme o mercado vai tendo uma ideia um pouco mais pessimista. Mas até agora ela não cedeu. Ela chegou a descer no dia de ontem para a casa ali dos R$ 13,50, mas hoje eu estava vendo agora há pouco já estava batendo nos 13, chegou a bater nos R$ 13,90 e agora está R$ 13,78 no momento que eu estou fazendo o vídeo. Portanto, para mim, a ação ela não se oferece. Portanto, eu olho de longe, a não ser que surja uma eventualidade para eu fazer um aporte aí para ir aumentando aos pouquinhos à medida que a ação possa estar recuando. Pelo menos na visão que eu tenho aqui para o canal. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.